Há uma piada diferente, que é uma pergunta, uma questão difícil de resolver. Acho que nem a Beth vai conseguir chegar à resposta certa. E é esta: temos 3 pessoas. Temos um soldado, temos um leproso e temos uma sogra. E os 3 estão com fome. E estão a tentar decidir, têm de ir todos ao mesmo sítio. Comer. Onde é que eles vão? Casa da sogra. Casa da sogra. No hospital? Não. É um dos sítios preferidos da malta jovem. Ao Mac. É claro que vão ao Mac. Pois não. É claro. Mas porquê? Para comer. Sim, para comer. Mas porquê ao Mac? E porquê não a outro sítio? Porquê não à Portugal? Tem que falar toda a gente. Vai lá toda a gente. Bom, o soldado iria dizer: para mim a comida tem de chegar cá. Não é pelo Uber ou pelo Glovo, o Mac envia, certo? Pronto, então o soldado está resolvido. O leproso precisa de um McDrive. Há um McDrive, ou seja, não pode entrar, tem de ser através de uma janela, tem de ser com afastamento, com distância, então não há problema. A sogra diria: tem de ser rápido, tem de ser agora, tem de ser comida rápida. Então é claro que seria o Mac. Bom, já vamos tentar compreender um bocadinho melhor. Mas nós, a semana passada, nós vimos o final do Sermão do Monte. E o Johnny estava a falar acerca de 2 portas, 2 caminhos, e apenas uma leva a um bom caminho. E Jesus diz que nem todos os que chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas quem é que entra? Quem é que entra no reino dos céus? Como é que se parece a pessoa que entra? Pelo menos 3 perguntas que vamos fazer hoje. Como é que se parece esta pessoa que entra no reino dos céus? Qual é a outra opção? Qual é a outra opção em entrar no reino dos céus? Em terceiro lugar, porquê é que a pessoa entra? Porquê é que ela pode entrar? E no final do Sermão do Monte as pessoas estavam maravilhadas, estavam espantadas, admiradas com a autoridade de Jesus para ensinar. E como ele ensina como nenhum outro. E hoje vamos continuar a ver não só estas multidões a seguirem Jesus e a ficarem admiradas, mas como também a autoridade de Jesus. Não apenas para ensinar, mas para algo mais. Então vamos abrir em Mateus 8. Mateus 8 e vamos ver os versículos 1 a 17. E sim, temos aqui um soldado, um leproso e uma sogra. Mateus 8 e vamos ler a partir do versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus, tomando-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada à tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías.
Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos-te por aquilo que estivemos a cantar, profundo amor, sublime graça, tudo aquilo que nós precisamos e não merecemos. Agradecemos-te, Pai. Agradecemos pela tua palavra e, Senhor, que queremos pedir pela tua misericórdia, concedas que nós possamos compreender aquilo que tens para nós esta manhã. Ajuda-nos não só a compreender a tua palavra, como também a aplicá-la nas nossas vidas. Move os nossos corações, alimenta as nossas mentes. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos primeiros 4 versículos, então, temos esta passagem e temos este Messias. Eu vou falar várias vezes em Messias. Messias é aquele ungido, é o escolhido de Deus que deveria vir. Ou seja, o Velho Testamento vai mencionando esta pessoa. A questão no primeiro século é se Jesus é esta pessoa, se ele é este Messias. Então ele terminou o sermão do monte, digamos assim, em cima do monte, e ele agora está a descer. E diz o versículo 1, ora, descendo ele do monte, grandes multidões te seguiram, e eis um leproso tendo-se aproximado, adorando, dizendo, Senhor, se quiseres podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Eu não sei quais hábitos vocês iniciaram há 2 anos atrás, com o início da pandemia. Não sei se o tirar os sapatos à entrada e não sei se ainda mantêm os hábitos que iniciaram. Limpar as compras com lixívia, não sei se alguma vez fizeram isto, as embalagens. Colocar coisas no micro-ondas durante alguns segundos ou colocar no congelador durante algumas horas. Não sei como é que se sentiam naquele início da pandemia quando regressavam a casa do centro de saúde ou do hospital ou do supermercado. Não sei como é que se sentiam, eu tenho algo em mim, eu estou sujo, eu estou impuro. E víamos aqueles vídeos, não é, da Marta e da Graça e outras personalidades a dizerem o que não devemos fazer, não é, com as mãos, e depois apareciam vídeos delas próprias em conferências e reuniões e a fazerem assim e a coçarem ao pé do nariz e da boca, que era aquilo que diziam que não podíamos fazer. Ou seja, não aproximem as mãos da cara. E víamos aqueles vídeos e a fazerem outras coisas. Mas eu não sei que hábitos é que iniciam. Pelo menos um, eu creio que todos terão feito. Ou seja, álcool gel. De alguma forma, líquido, em spray, toalhitas, todos se habituaram a isto. Ou seja, aquela ideia de tirar as impurezas de nós, que nos vão afetar e que vão afetar as pessoas à nossa volta, que afetam a nossa saúde, que depois nos vão separar de alguma maneira, vão nos separar das outras pessoas. Não é? E a palavra isolamento foi uma palavra-chave nestes últimos anos e com consequências graves. E nos versículos 1 a 4 nós vemos este Messias que santifica. Santifica na medida em que ele purifica e ele separa para si. E esta pessoa fica separada por causa da sua impureza. O leproso estava separado de todos por causa da sua impureza. Ele não podia entrar. E durante o Covid havia vários critérios para nós entrarmos em determinados sítios. Máscara, noutros sítios tinha de ser um tipo específico de máscara, não podia ser qualquer uma. Certificado de Covid a determinada altura também. Mas como é que se parece uma pessoa que pode entrar no reino dos céus? Como é que se parece? Certamente não se parece com um leproso. Não iríamos imaginar alguém que entra no reino dos céus, o leproso é uma dessas pessoas. Então imaginem esta cena em que está uma multidão à volta de Jesus e de repente começa-se a ouvir um som. Uma campainha ou um sino. E não é ninguém da roda pedaleira a tentar passar. Não é a carrinha da carne ou do peixe. Ou do Family Frost, antigamente. Acho que já não há.
a tentar vender alguma coisa. Não, todos sabiam que aquele som significa afastem-se. Aquele som significa leproso aproxima-se. Afastem-se todos. Ninguém lhe pode tocar. Deem espaço. Aquele era o som do leproso. A pessoa de quem ninguém se aproxima com o risco de ficar doente. A pessoa que está impura, que está separada, que não pode vir adorar a Deus, não pode ir à igreja, ao templo naquela altura, não pode ir orar com outras pessoas, ele não pode fazer nada disso, ele está de fora. Ou seja, a lepra era esta doença que tinha estas implicações espirituais, de ficar isolado, de ficar afastado. Não só de Deus, como também de nós. E de certa forma o Covid também fez algo do género. Afastou-nos e mostrou-nos que facilmente ficamos impuros. Que temos coisas em nós que precisamos de tirar, que precisamos de purificar. Esta doença aponta-nos para uma doença mais universal. A doença da lepra é uma imagem muito clara acerca de uma doença mais universal que todos temos, que nos separa de Deus e que nos separa uns dos outros, que é o pecado. E o leproso, ele reconhece esta autoridade em Jesus. Então temos visto isto no Sermão do Monte. As pessoas reconhecem a autoridade de Jesus, o leproso reconhece também a autoridade de Jesus. Para quê? Para curar a sua doença. Ele reconhece que Jesus tem o poder, a questão é se Jesus quer, se Jesus tem a vontade. Bom, se me perguntarem se eu consigo comer frango com as mãos, frango de churrasco com as mãos, eu consigo. Se me perguntarem se eu quero, não obrigado, eu prefiro os meus talheres. Mas eu não julgo quem come com as mãos. Então há uma diferença entre usar as mãos e ficar sujo e querer ficar, digamos assim, afastado. Mas falando em sujidade e impurezas, tenho uma pergunta para vocês. Qual é a superfície lá em casa com mais bactérias, com mais sujidade? De acordo com o site que eu vi. Algumas pessoas diz, Helena, sai, está bem? Tu não estás aqui para dar as respostas. Não, estou a brincar. A tábua de cortar os alimentos, supostamente, é um local que tem mais bactérias até que a tampa da sanita. Muitas pessoas só passam por água e colocam, não lavam mesmo com o ferry. E tem de ser ferry. Tem de ser ferry, não é? Mas há coisas sujas que nós não vemos a sujidade. Nós não vemos as impurezas. E nós sabemos que as palavras de Jesus têm autoridade. Ele tem autoridade nas suas palavras. E se ele quiser agora, ele tem autoridade sobre a doença. Se ele quiser limpar, curar o leproso. E Jesus podia dizer apenas palavras. Está bem. Mas o que é que Jesus faz? Ele toca no leproso. É aquele momento no Marco Drama, na dramatização do Evangelho de Marcos, em que Jesus vai tocar o leproso e os discípulos todos, não lhe toques. É muito engraçado. E Jesus toca no leproso. Seria como alguém no início do Covid. E lembram-se quando os casos começaram, muitos casos no Norte. Acho eu no Hospital do Porto. Eles organizaram logo para fazer uma aula só de Covid e só víamos fatos brancos e pessoas a entrar. Imaginem alguém, naquela altura, sem sabermos muito sobre Covid, mas que era uma doença grave, sem termos vacina, e alguém sem fato, sem máscara, sem nada, entrar naquela aula Covid e tocar nos doentes. E tocar. É semelhante, é um bocadinho semelhante àquilo que Jesus fez com este leproso. Ele não precisava de tocar, mas ele toca. Jesus não é como os religiosos. Ele não é como mais ninguém. Ele fica à parte. E é interessante que Jesus toca no leproso. Teoricamente, ele ficaria cerimonialmente impuro. Ele ficaria com a doença e separado. Mas não. Ele absorve aquela impureza. Aquilo não lhe faz nada. Ele é capaz de absorver aquela impureza. E depois o que é que ele faz? Ele manda o ex-leproso, que ele agora já não é leproso, a cumprir com a lei de Moisés. Ou seja, dar ao sacerdote, mostrar-se ao sacerdote. E não é tanto por uma questão de cumprir a lei, mas aquilo que Jesus está a fazer é, vai lá e dessa forma a lei de Moisés vai testemunhar daquilo que eu fiz. A lei de Moisés vai dizer assim, este homem era leproso, ele agora está limpo. Imagina o sacerdote a pensar,
que é que aconteceu aqui. Porque não era uma coisa que acontecia todos os dias. Ou quase nunca. Ninguém era curado de lepra. Então algo extraordinário deveria estar a acontecer. Então a lei estava a testemunhar que algo extraordinário estaria a acontecer. A lei aponta para Jesus e vimos isso no Sermão do Monte. A lei aponta e encontra o seu cumprimento na pessoa de Jesus. Como se parece uma pessoa que entra no reino dos céus? Parece com alguém impuro. Parece com alguém isolado e desesperado, que não tem outra maneira, não tem outra forma. Alguém que nunca poderia entrar. É assim que se parece uma pessoa que vai entrar no reino dos céus. Alguém que nunca poderia entrar de outra forma. Será que isto te lembra alguém? Será que te lembra alguém que costumas ver no espelho da casa de banho todas as manhãs? Alguém que se aproxima da pessoa certa. A pessoa que entra no reino dos céus é a pessoa que se aproxima da pessoa certa. Do Messias que absorve as impurezas e que torna limpo, que declara limpo. Será que já te aproximaste desta pessoa certa? A partir dos versículos 5 a 13, vamos ler novamente. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo foi curado. Há um momento com algum stress nos casamentos. Além do momento em que esperamos que ambos digam sim, há um pequeno clímax, não é, nessa altura, mas depois há um momento estressante para os convidados, que é saber onde é que nos vamos sentar. Saber em que mesa é que fomos colocados. E é isto quase que vai definir se vamos ter uma boa noite ou não. Se nos vamos divertir ou não. Ou seja, se estamos numa boa mesa, se estamos perto da mesa dos noivos, quanto mais perto melhor, ou na mesa dos noivos, imagina, os primeiros a comer, todos a olhar para nós, aquelas várias vezes em que se bate com os talheres, está tudo a olhar para os noivos e para a mesa dos noivos. Ou será que vamos para a mesa das crianças, onde há choro, ranger de dentes e comida a voar? E vamos ter uma péssima noite. E vamos continuar com esta pergunta, de certa forma. Como é que se parece a pessoa que entra no reino e qual é a opção para quem não entra? Qual é a opção que fica para quem não entra? Quando ninguém diria que um centurião, um soldado romano, alguém que está a dominar o povo judeu, o povo de Deus, iria ser alguém que entra no reino de Deus. E este centurião, ele tinha tudo para errar. Tudo para falar mal, ou de forma errada, com o Messias judeu. Porque ele não era judeu. Ele provavelmente não saberia o que dizer. Mas ao mesmo tempo, ele diz tudo bem. Ele diz tudo o que é correto, digamos assim. E reparem que ele é um soldado, ele é um centurião diferente, ele é misericordioso. No versículo 5, ele chega e ele implora. O versículo 8, ele diz: eu não sou digno. Eu não sou digno. E é interessante que o leproso bastava uma palavra e Jesus vai e toca. E o centurião, eu imaginaria que o centurião iria exigir a Jesus ir com ele. Porquê? Porque ele era romano. Roma abarcava todas as religiões possíveis. É tudo vale. Todas as superstições. Então todas as superstições significam: olha, Jesus, tens de vir comigo. Temos de ir ao pé coxinho. Temos de usar apenas o pé direito enquanto vamos ao pé coxinho. Temos de rodar a maçaneta da porta 7 vezes. Temos de entrar com o pé direito. Tens de beijar o colar e fazer assim para o céu e só depois é que entras. Tens de fazer tudo isto, senão não vai resultar. Mas o que é que ele faz?
Ele não faz nada disso. Ele diz, olha, falta uma peça, eu sei, mas brinquedos de criança, não é? Ele diz, tu não precisas de ir. Ou seja, um comando à distância. À distância, podes só dizer, e o meu servo vai ser, ele vai ser curado. Que é um extraordinário. E ele depois ele faz uma analogia. Um centurião a fazer uma analogia. Muito interessante, com a sua própria vida e função. Não é perfeita, mas ele diz, olha, eu sou um centurião e eu tenho autoridade que me é mediada por Roma. E quando eu digo a um servo, a um soldado meu, eu digo, ele faz. Ele reconhece a minha autoridade. E ao reconhecer a minha autoridade, reconhece quem eu sou e que a minha autoridade vem de Roma, vem de cima, vem de outra pessoa. Então, olhando para Jesus, ele está a dizer, olha, eu reconheço que há em ti autoridade e que essa autoridade vem de cima, vem de Deus. Então, tu tens essa autoridade e aquilo que tu disseres vai acontecer. Que é algo extraordinário. É surpreendente. Ele não tem uma abordagem perfeita a Jesus, mas ele fala com a atitude certa. Que atitude é essa? Com humildade e com fé. Com humildade e com fé. E isso acho que é um encorajamento para nós, porque não é uma questão de irmos com as palavras certas, é uma questão de irmos com a atitude certa. Com humildade e com fé. Tal como Abraão, Isaac e Jacó. E aqui podemos ver também que, ao entrar, ou melhor, há apenas dois lugares. Ou entramos e estamos à mesa, ou saímos e estamos nas trevas. Há apenas dois lugares, como o Johnny enfatizou a semana passada. Há dois caminhos que levam a dois lugares. Um deles é bom, no fim. O outro é muito mau, leva à morte. Há apenas dois lugares, ou à mesa ou nas trevas. À mesa com Abraão, Isaac e Jacó, ou nas trevas com sofrimento e desespero. É surpreendente que o centurião ele não fez grande coisa. Ele não fez muita coisa. Ele não é grande no mundo judaico. Ele não fez nada em termos da religião judaica e ele entra. E é chocante ao lermos que os filhos do reino vão para fora. São lançados fora. Ou seja, o chamado povo de Deus, os israelitas, os judeus, muitos serão lançados fora. Pessoas religiosas que acham que o seu bilhete de entrada no reino é a sua etnia, ou a sua prática religiosa, ou a sua moralidade, ou o seu estatuto de boa pessoa, ou quem são os seus pais. Algumas pessoas acham que entram com estes critérios. Como se parece a pessoa que entra e qual a opção para quem não entra no reino dos céus? Bom, a pessoa parece com alguém que reconhece a autoridade que Jesus tem e como essa autoridade aponta para a identidade de Jesus, quem ele é. É a pessoa que coloca em Jesus a sua fé. Porque Jesus diz, olha, esta fé é surpreendente. Sem exigências, cheio de humildade, uma fé surpreendente. A alternativa ao banquete, gracioso, grátis, são as trevas que custam. Ou seja, ou vamos sem fazer nada para aquele banquete, ou vamos fazer tudo e mais alguma coisa e vamos para as trevas. Ou nos apoiamos naquilo que Jesus fez por nós e vamos para o banquete, ou nos apoiamos em tudo aquilo que fizemos e vamos para as trevas. Este é o lugar, esta é a imagem do inferno. E Jesus fala mais do inferno do que qualquer outro autor bíblico. Ou seja, isso diz-nos que o inferno é algo, existe, é uma opção. E será uma opção para muitas pessoas. E nós temos agora uma oportunidade de evitar este lugar. Como? Ao olharmos para a autoridade de Jesus, ao seguirmos essa autoridade para a sua identidade, quem Ele é, e confiarmos nele com humildade e com fé. Para onde caminhamos nós? Para a mesa do banquete ou para as trevas lá fora? E é interessante que diz aqui, muitos vieram do Oriente e do Ocidente. Temos de dizer, e muitos vieram de Eiras e de Brasfemes, Brasil e do Reino Unido. E depois todos têm as mesmas boas-vindas, bem-vindos à mesa de Abraão, Isaac e Jacó. Quem diria? Quem diria? Os versículos 14 a 17 diz assim, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra desta camada e ardendo
em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. E nós temos olhado para esta pergunta: como é que se parece a pessoa que entra no reino dos céus? E agora vamos pensar na pessoa. Porquê que a pessoa entra? Porquê? Qual é a razão? E normalmente a pessoa que entra é a pessoa que é humilde de espírito. É a pessoa que reconhece a sua falência espiritual, assim como começou o Sermão do Monte no capítulo 5. Uma das primeiras bem-aventuranças são os humildes de espírito, são aqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual. E tanto o leproso como o centurião, eles são um exemplo deste tipo de atitude. Eles reconhecem a autoridade de Jesus sobre a doença, eles conseguem ver como essa autoridade aponta para a identidade de Jesus, que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias que foi enviado. Então o Messias enviado é um Messias que santifica, ou seja, que purifica e separa. Ele também é o Messias que separa para si. E ele também agora é o Messias que serve, e é isso que vamos ver agora. Porquê que podemos entrar? Porque temos um Messias que serve. E estes últimos versículos 14 e 15, eles apresentam mais uma cura à sogra de Pedro. E é impressionante, mais uma vez Jesus escolhe a maneira como ele cura. E mais uma vez ele toca, ele não precisava de tocar. Mas o que é surpreendente aqui? É que a febre desaparece logo. Ou seja, é algo quase instantâneo. Resultados rápidos. E alguns os pais e mães, alguns usam quitoso, para a Nix é uma opção. E há esta promessa de termos resultados rápidos. Nem sempre é cumprida, não é? Nem sempre é cumprida. Mas a febre saiu logo, foi rápido. Foi só Jesus tocar e ela continuou a fazer aquilo que fazia. E reparem na autoridade de todas estas curas, estas 3 curas. Jesus tem toda e completa autoridade sobre a doença. O toque no leproso, ou seja, ele não precisou disto, ele não precisou de distância, ele foi e tocou. Ele não precisou de barreira, de separação. E ele não ficou impuro ele próprio. Ele carregou sobre si as nossas impurezas, as nossas enfermidades. O centurião, à distância, quase através de Uber, não é preciso. Basta uma palavra e o servo é curado. Uma febre, resultados imediatos. Resultados imediatos. E depois temos o versículo 16, resume como Jesus curou muitas outras pessoas de doenças, de exorcismos. E nós começámos com as multidões a seguirem Jesus e terminamos agora com multidões de doentes a irem ter com Jesus. Porquê que temos várias curas, várias passagens com várias curas? E no meio temos uma mesa. No meio temos uma mesa, um banquete. E Jesus diz que alguns vão estar no banquete e outros vão estar fora do banquete. Porquê? Bom, porque é preciso que algo se cumpra. E Mateus usa aqui Isaías, ele cita Isaías, ele diz, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Apropriado, Jesus está a curar e a carregar com doenças das pessoas. E apesar desta passagem focar em vários tipos de doenças, ela termina com esta citação. E esta citação vem de Isaías 53, que fala acerca de um servo, de um ungido, de um Messias, escolhido por Deus, que vem até ao seu povo, que carrega as suas doenças, mas que faz isso entregando a sua vida no lugar do povo. Ou seja, Isaías 53 fala acerca do servo que vai e entrega a sua vida. Nós vivemos num mundo quebrado e dizemos isto várias vezes, porque é verdade. É um mundo quebrado, é um mundo cheio de doenças, mas também é um mundo com pecado. E por um lado seria errado da nossa parte. Agora, temos estas passagens em que Jesus cura doenças. E de certeza que todos vocês já tiveram doenças, de certeza que todos vocês vão continuar a ter doenças. Então há 2 extremos que temos de evitar, pensando nesta passagem. Um deles é afirmar que isto já não acontece. Jesus já não tem autoridade para curar doenças. Isso seria errado, porque Jesus continua com a mesma autoridade. Ele continua disponível para curar doenças. Não quer dizer que ele o faça,
sempre que nós oramos e pedimos. Não quer dizer que Ele o faça. O outro extremo é afirmar que Deus cura todas as doenças hoje. Que se pedires com fé, que Ele vai curar. Ou seja, e depois se pedes e se Deus não cura, a culpa é da tua fé. Ou da maneira como pediste. Ou das palavras que usaste. E isso seria outro extremo errado. Não devemos ir por aí. A citação de Isaías 53 deve nos levar a pensar em Isaías 53. Ou seja, o servo oferece como sacrifício no nosso lugar. Então, através deste servo, nós temos as nossas doenças curadas, as nossas chagas saradas. Mas nem todas, e isto é certo, isto é verdade, mas nem todas serão curadas agora, mas um dia não haverá mais doença. Isto não deixa de ser verdade. Aquilo que Jesus fez na cruz, Ele alcançou para nós a cura de todas as doenças. Algumas serão curadas agora, mas nem todas. Mas um dia todas estarão curadas. Um dia não vai haver mais doença. Os nossos corpos já não vão adoecer, eles já não vão precisar de álcool gel, nem de proteções, não precisamos de isolamento. O pecado será lançado fora de uma vez por todas. E aqui eu já estou a ligar entre doenças e já estamos a focar no pecado. Porque este é o maior problema que nós temos. É o nosso pecado. E foi isso que o servo veio para lidar. O servo de Isaías 53 e Jesus é esse servo. Através deste servo nós temos esta vida com abundância. Agora e plenamente, eternamente. Não sei se já viram aquele filme The Green Mile, À Espera de um Milagre, com o Tom Hanks. Há um prisioneiro que chega ao corredor da morte. Ele parece mesmo um prisioneiro do corredor da morte. Ele é enorme, cheio de músculos, uma cara assustadora. E um dos guardas prisionais, o Tom Hanks, começa a falar com ele e começa a vê-lo de outra maneira. E ele depois começa a ver o prisioneiro a fazer várias curas. O próprio guarda prisional é alvo de uma cura da parte desse prisioneiro, quando ele o agarra e coloca a sua mão e cura-o. Mas cada vez... O personagem é o John Coffey. Cada vez que ele cura, ele fica fraco. Ele enfraquece, porque ele recebe aquela impureza daquela doença no seu corpo e ele depois liberta. E depois ele fica cansado e fraco. E ele está no corredor da morte e ele vai ser morto. Por um crime, não um pecado, mas um crime que ele não cometeu. E o guarda prisional consegue descobrir que de facto ele é inocente. E numa das últimas conversas entre eles os dois, o guarda prisional diz assim: o que é que queres que eu faça? Porque eu não posso... Se tu quiseres, eu liberto-te. Porque se eu for perante Deus, ou quando eu for perante Deus, e ele me perguntar porquê que mandaste aquele homem para a morte, eu não vou ter resposta. Então diz-me agora o que é que queres que eu faça. E se tu quiseres, eu liberto-te. E a resposta do John Coffey, ele diz que está cansado. Está cansado de viver no mundo com doença, um mundo às avessas em que as pessoas se magoam umas às outras. Ele está cansado. Eu não sei se é assim que vocês se sentem também nos dias que correm. Cansaço. E podemos pensar, talvez não tenhas lepra, talvez não, muito provavelmente não tens lepra. Não és um centurião, talvez nem tenhas sogra, alguns têm. E podemos pensar, o que é que isto tem para mim? O que é que esta passagem está a dizer para mim? Bom, és pecador e Jesus é um bom Salvador. E é essencial entender quem Jesus é e o que Ele veio fazer. A sua autoridade sobre as doenças não fica apenas aí. A sua autoridade sobre as doenças leva-nos para a sua identidade, quem Ele é. E a sua missão, o que é que Ele veio fazer. O que é que Ele veio fazer. Então Jesus, Ele é o Messias. Ele é o Messias que santifica, ou seja, que purifica e que nos separa, e por isso podemos entrar no reino de Deus. Ele é o Messias que separa as pessoas. E algumas vão estar no banquete com Abraão, Isaque e Jacó, e outras, aquelas que não reconhecerem a autoridade de Jesus, que não reconhecerem a sua identidade, que não se aproximarem dele com fé e humildade, vão estar fora, nas trevas. Ele é o Messias que separa. E ele é também o Messias que serve. Ele serve sem parar, sem se cansar e sem falhar. Vamos orar. Querido Deus, queremos te
agradecer por esta oportunidade que temos agora de responder à tua palavra, de aprender com a tua palavra e de responder. Senhor, ajuda-nos a confiar hoje em ti, se ainda não o fazemos. Ajuda-nos a arrepender da forma como temos vivido, a reconhecer que somos pecadores, que temos uma lepra em nós, que temos um Covid em nós, que nascemos com ele, que nos separa de ti, que nos separa uns dos outros. Senhor, ajuda-nos a confiar que Jesus é este Messias que cura a nossa maior doença, a nossa maior necessidade. Ele cura aquilo que é incurável, que salva pessoas do seu pecado, que nos salva a nós. Ajuda-nos a arrepender, ajuda-nos a confiar. Ajuda-nos a continuar com este Messias, aqueles que já confiam nele. Ajuda-nos a reconhecer o privilégio que é saber que há doenças que Jesus pode decidir curar hoje. E há a certeza que todas serão curadas um dia. Todas serão curadas um dia. Que graça poder ser do Ocidente e do Oriente e sentar à mesa deste noivo, deste Messias e dos seus convidados, em que nenhum deles merece estar lá. Nem nós. Então agradecemos porque é pela tua imensa graça e misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém.